Oi, turma, como estão? Espero que bem. Essa semana iremos fazer uma breve recapitulação de RH e a folha de pagamento que estávamos trabalhando em aula. Vocês se lembram que eu falei o que é o RH e a sua importância para a empresa? Bom, o RH é um departamento de suma importância para a empresa, pois exerce o elo entre a diretoria e os funcionários. Para Chavenato, que é um estudioso dos assuntos administrativos e empresariais, recursos humanos é uma área interdisciplinar que tem a capacidade de envolver inúmeros conceitos de várias áreas para tratar do ser humano. Afinal, recursos humanos. Dentro de uma empresa, a gente não tem apenas a matéria-prima, a gente não tem apenas o maquinário ou o nosso produto, a gente tem pessoas. Então, é necessário ter um departamento que cuide exclusivamente disso. Pessoas, os recursos humanos dentro de uma empresa. Entre as funções do RH temos o recrutamento de funcionários, estruturação das metas, as capacidades laborais dos colaboradores, treinamento, estruturação, capacitação, qualificação e, inclusive, a folha de pagamento, com a descrição da remuneração do trabalhador. Até aqui tudo bem? Ok. Bom, continuando, a folha de pagamento é um documento e, como lhes disse, contém a descrição de toda a remuneração do funcionário. Existe uma diferença entre remuneração e salário. O salário é a quantia em dinheiro referente à mão de obra do trabalhador. Ok. A remuneração, por sua vez, consiste em todos os benefícios pagos ao funcionário. Inclui o salário, vales, bônus ou demais gratificações. A folha de pagamento também é conhecida por holerite, e esse documento é assinado ao final do mês por cada funcionário, em conformidade com as informações contidas neles. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de holerite. Convido-os a observar como cada dado é informado no documento, inclusive como ocorre a transformação do salário bruto, ou seja, o salário base, em salário líquido, que é o que de fato o colaborador irá receber por sua prestação de serviço. Então, como vocês podem ver, nesse modelo de folha de pagamento de holerite, tem que constar o nome do funcionário, da empresa, a data referente ao mês, a função, o local onde trabalha, o valor do salário, né, que é a base onde estarão todos os descontos, ok? Aí tem, então, descrito o descanso semanal remunerado, hora extra, INSS, o imposto de renda, inclusive mostrado embaixo a base de cálculo para o FGTS. Por fim, após deduzir todas as informações necessárias, a gente sabe quanto que o funcionário irá receber no final do mês. Ao lado, ou melhor, bem ao centro da imagem, vocês podem ver que tem um espaço onde é possível pôr a data e o funcionário assina. Neste outro exemplo, vemos a folha de pagamento utilizando a ferramenta de planilhas do Microsoft Excel, atualmente para agilizar os processos do cálculo e também para manter um arquivo estável dessas informações sem a necessidade de um espaço físico, é muito utilizada a planilha eletrônica. Ela é um tipo de programa de computador que utiliza tabelas para a realização de cálculo ou a apresentação de dados. Logo de início, é preciso adicionar as informações e, então, para calcular, utilizar as fórmulas que a própria planilha fornece. Ela vai desde cálculos simples de soma, divisão, até funções e gráficos avançados. Para mais informações, dê uma olhada no canal da Biase no YouTube, com vídeo de outros cursos, inclusive de informática com o professor Alê. Bom, mas quais informações devem constar em uma folha de pagamento? Além do nome da empresa, do funcionário, a função que ele exerce, data especificado, tudo corretamente, deve constar o INSS, referente à Previdência Social, o Fundo de Garantia, o FGTS, o Imposto de Renda retido na fonte, hora extras, faltas, atrasos, o DSR, que é o descanso semanal remunerado, adicional noturno, de insalubridade ou de periculosidade, vale transporte, vale refeição, o desconto sindical, férias e 13º, que podem ser proporcionais, tá bom? Então vamos falar de cada um deles mais detalhadamente. O desconto do INSS incide sobre a folha de pagamento direto do salário base do funcionário. Corresponde a um desconto regulamentado pelo governo visando a Previdência Social, mas que também garante outros benefícios, como auxílio-doença, pensão por morte, licença-maternidade e a própria aposentadoria. Esse desconto ocorre diante a alíquota do INSS, que varia de acordo com cada faixa salarial. Então vamos dar uma olhadinha aqui, gente, na tabela que eu coloquei para vocês. Se a pessoa recebe até um salário mínimo, o desconto correspondente ao INSS será de 7,5%. De um salário mínimo até R$ 2.089,60,
9% de desconto, de 2.089,61 até 3.134, 12%, de 3.134 até 6.101, de 14%. Acima desse valor de 6.101, é colocado um valor fixo de desconto, que corresponde a R$ 713,09, porque esse valor está relacionado ao teto do INSS. Então, eu posso ganhar até 10 mil por mês, o meu desconto, né, o que eu devo pagar no meu salário para o INSS não pode ser mais do que 713, porque lá na frente, se eu precisar do benefício ou quando eu for me aposentar, enfim, eu não vou receber mais do que o teto do INSS. Então, eu não posso pagar mais do que o teto do INSS pode me dar de volta como benefício, tá bom? Mostrando brevemente um cálculo, então para um salário de R$ 2.100, quanto de desconto do INSS entra para esse salário? Vamos voltar para o slide anterior e dar uma olhadinha na tabela. O salário de R$ 2.100 se enquadra neste aqui, ó, do desconto de 12%. Então, a gente pode fazer esse cálculo de duas formas, utilizando uma calculadora ou na mão. Então, utilizando uma calculadora, eu pego esse valor, 2.100, vezes 12%, e eu vou obter um resultado. Ou eu faço à mão, 2.100 vezes 0,12, ou seja, eu transformo o meu número em um decimal com esse zero na frente e a vírgula, tá bom? E vocês podem ver que o resultado foi o mesmo. Eu só preciso me atentar à vírgula, ou seja, quantas casas eu tenho antes dela, e contar 1, 2. Então, eu retiro esses dois zeros no final e eu obtenho o resultado que é igual ao da calculadora de 252. Então, o que corresponde ao pagamento do INSS deste funcionário que recebe R$ 2.100 é um desconto de R$ 252, tá bom? Partindo para o próximo, FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador caso ele seja dispensado. Então, em casos de CLT, é 8% que em cima do salário. Contratos de menores aprendiz ou contrato verde e amarelo, o percentual é de 2%. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que, diferente do INSS, o FGTS ele não é descontado, ele é recolhido. Então, mensalmente, o seu patrão, a empresa, ela tem que recolher esse valor e depositar esse valor na conta que foi aberta em seu nome na Caixa quando você começou a trabalhar. Se isso não acontecer, você pode entrar em contato com o seu patrão, com a sua empresa, enfim, explicar o que está acontecendo, e ele tem que fazer esse reajuste, pagar inclusive juros, mas ainda é possível restituir esse valor. Em caso de saque, quais as situações que eu posso sacar meu FGTS e utilizá-lo? Para solicitar o saque do FGTS, você tem que ir até uma agência na Caixa com os dados do seu NIS. Então, em caso de aposentadoria, quando você aposenta, você recolhe tudo. A compra de casa própria ou de um financiamento de imóvel, você pode utilizar o valor do seu FGTS para quitar ou para dar uma entrada, tá bom? Demissão sem justa causa, você tem direito a receber 40% do seu FGTS. Morte do patrão, fechamento da empresa, você também pode sacar o seu FGTS. Términos de contrato, se você tem mais de 70 anos. Em caso de doenças graves, seja você ou o seu cônjuge, filhos, enfim, você pode também sacar. Quando o trabalhador morre também, os dependentes, né, os filhos, enfim, os herdeiros, eles têm o direito a sacar esse FGTS. A gente só tem que lembrar que o dono da empresa tem que repassar esse valor mensalmente. Mas, como eu sei que o meu patrão está pagando o meu FGTS todos os meses? O mesmo vale para o INSS também. Então, vocês precisam acessar as plataformas do governo referente à Previdência Social e à Receita Federal, e nesses sites é possível fazer a consulta. Um exemplo do cálculo do FGTS. Vamos utilizar o nosso mesmo salário da conta anterior, R$ 2.100. Eu faço a continha de 8% para ver, é o valor de 168. Lembrando, esse valor não é descontado do funcionário. Esse valor é repassado para a conta do fundo de garantia desse funcionário. Então,
o empregador ele tem que repassar este valor a mais, né? O próximo, imposto de renda retido na fonte, consiste na dedução de uma parcela da renda média anual de uma pessoa para repasse ao governo. Esse repasse ele é anual e no ano seguinte, né, após o prazo, geralmente em março, mais ou menos esse período, ocorre a declaração de imposto de renda para o reajuste anual do quanto deve ou do quanto tem de restituição por valores pagos a mais. O imposto de renda retido na fonte, como o nome mesmo já sugere, ele é direto no pagamento do funcionário. Então, todos os meses, dependendo da sua faixa salarial, é retirado um valor correspondente ao imposto de renda. Quem rege o imposto de renda, que é o órgão responsável, né, pelo imposto de renda retido na fonte, é a Receita Federal, que ela tem por responsabilidade a administração dos tributos federais e do controle da alfândega, além de atuar no combate à evasão fiscal, contrabando e tráfico de drogas, armas e animais. Então vamos dar uma olhada na tabela. Para um imposto de renda retido na fonte, são duas tabelas que a gente tem que olhar. Essa primeira é em relação à faixa salarial. A segunda é o valor de dedução. Então, para salários até R$ 1.903,98, são isentos, não há necessidade de pagar o imposto de renda retido na fonte. A partir desse valor, nós temos a primeira faixa, que é 7,5%, a segunda faixa com 15%, a terceira com 22,5% e, por fim, a quarta faixa, que é uma das maiores, né, salários a partir de 4.664, tem a faixa percentual de 27,5%. Então, vamos ver um pouco na prática como isso funciona. Eu deixei para vocês esse primeiro cálculo referente ao valor de R$ 2.100, né? Para fazer o cálculo do FGTS, a gente tem que descontar o INSS da pessoa. Então, como a gente fez o cálculo anteriormente, para quem ganha R$ 2.100, o cálculo de INSS é de 12%. Então, retira R$ 252. Se eu deduzir R$ 252 de R$ 2.100, vai sair um valor de 1.848. Este valor de 1.848, a pessoa ela está abaixo, como a gente pode ver na tabela, de 1.903, ou seja, ela é isenta de pagar o imposto de renda retido na fonte. Então, para continuar a aula e exemplificar para vocês, eu trouxe um outro salário no valor de R$ 2.455. De novo, ele também está na faixa do INSS de 12%, então o desconto é deduzido, né? R$ 294,60, fica o restante de R$ 2.160,40 referente ao salário do funcionário. Nesse valor, R$ 2.160, ele se enquadra em qual faixa para o imposto de renda? Essa primeira faixa. Então, o valor que eu vou fazer a faixa percentual é de 7,5%. Então, continuando, R$ 2.160,40 vezes 7,5% é igual a 162. Mas não para por aí. Não é esse valor que eu vou deduzir direto da folha de pagamento do meu funcionário. Eu tenho que me atentar à segunda tabela. Então, vamos lá. Qual faixa que eu utilizei para fazer este cálculo? A primeira faixa. Então, o valor da dedução também é o valor da dedução da primeira faixa, que corresponde a R$ 142,80. Então, eu pego esse valor, que R$ 142,80, para deduzir de R$ 162,03 e vou obter o valor de R$ 19,23, que é o que será recolhido para a Receita Federal referente ao imposto de renda retido na fonte. Eu sei que parece um pouco confuso, mas não é tanto. Deem uma olhadinha no vídeo, quantas vezes for necessário. Lembrem que eu vou estar sempre à disposição se vocês tiverem uma dúvida, tá bom? Mas a gente tem que levar em consideração essas duas tabelas para, enfim, na segunda poder fazer a dedução correta. Partindo para o próximo slide, horas extras e atraso. Então, o que a gente entende como hora extra? Se a jornada de trabalho de uma pessoa são 6 horas diárias, ou então 8 horas diárias, temos que lembrar que não pode exceder, de acordo com a legislação trabalhista, 10 horas trabalhadas por dia. A hora extra, ela corresponde a 50% da hora comum, enquanto que em feriados ou domingos, esse valor dobra. Então, vamos para o cálculo que talvez vocês entendam melhor.
Para uma faixa de salário de R$ 2.200, eu tenho que saber quantas horas a pessoa trabalha por dia. Então, eu coloquei 8 horas. Ela faz um total de 44 horas semanais. Isso dá quantas horas por mês? Dá 220 horas mensais. Então, para fazer o cálculo da hora extra, eu preciso saber duas coisas. Quanto que vale a minha hora normal e quantas horas eu fiz de hora extra por mês. Eu vou pegar esse salário de R$ 2.200 e vou dividir por 220 horas, que é o valor que eu fiz, do valor que eu trabalhei no meu mês. Então, dá esse valor de R$ 10. A minha hora trabalhada corresponde a R$ 10. Mas a gente tem que lembrar que a hora extra é 50% da hora normal. Quanto que é 50% de R$ 10? É 5. Então, no mês, se eu fizer 1 hora extra, 2 horas extras, 3 horas extras ou quantas forem, essa hora extra terá o valor de R$ 15, tá bom? Porque ela é o valor da hora normal, R$ 10, mais os R$ 5 que corresponde aos 50%. Então vamos continuar o cálculo. Se durante o mês João fez 2 horas extras, logo o valor da hora extra, que é R$ 10 mais 5 é R$ 15. Se ele fez 2 horas extras no mês, então 2 vezes R$ 15 é 30. Então quanto o João vai receber por mês? 2.200 mais R$ 30 de hora extra, que vai dar o valor de 2.230, tá bom? Dessa mesma forma, a gente consegue calcular atrasos. Mas para calcular atrasos, então, como que a pessoa faz? Dessa mesma forma, a gente consegue calcular atraso. Então, o funcionário chegou 1 hora atrasada. Eu sei quanto que vale 1 hora dele de trabalho. É R$ 10. Então, eu faço esse desconto. É apenas subtrair. Mas, professora, se o funcionário chegou 30 minutos atrasado, quantos minutos tem 1 hora? 60. Então, 60 minutos corresponde a R$ 10. 30 minutos corresponde a quantos reais? Eu preciso fazer este cálculo. Se 30 minutos corresponde a metade da hora, então eu tenho que dividir esses meus R$ 10, correspondente a 1 hora, por 2, para saber quanto que vale cada meia hora. Ah, professora, mas e se o meu funcionário atrasou 15 minutos? Ah, professora, eu cheguei no trabalho 27 minutos atrasado. Como que eu faço? Então, eu tenho que saber quanto que vale 1 minuto trabalhado. É a mesma lógica, R$ 10 dividido por 60 minutos. E aí eu sei fazer este cálculo para o desconto ou para o acréscimo. DSR, que é o correspondente ao descanso semanal remunerado. Segundo a legislação trabalhista desde 49, todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, de preferência aos domingos, mas devido às escalas de trabalhos que podem ser distintas, esse descanso semanal pode acontecer em qualquer dia da semana. Ou seja, além de descansar, a folga compõe o salário do empregado. A lei estabelece que essa folga deve ocorrer preferencialmente aos domingos, mas isso não é obrigatório. Também vale em outros dias da semana. O repouso semanal deve ser de 24 horas, sem a possibilidade de dividir essas horas entre diferentes dias, e essa folga deve ser realizada a cada 7 dias. Ou seja, se a empresa não respeitar essa regra, a lei garante pagamento em dobro. A mesma regra se aplica aos feriados, que também são considerados descansos remunerados. Por isso, se o funcionário trabalhar no dia do feriado e não tirar uma folga depois, respeitando as normas, deve receber em dobro. Há casos em que o contrato de trabalho é do tipo 12 horas por 36 de folga. Neste caso, a jornada de 12 horas prevê descanso semanal remunerado pelas próximas 36 horas, antes do próximo dia de trabalho. E como que a gente faz esse cálculo do DSR? Para fazer esse cálculo do DSR, eu preciso inclusive saber a quantidade de horas extras que o funcionário fez no mês, bônus, enfim, tudo que é acrescido ao valor dele. No caso do nosso exemplo, eu vou continuar utilizando o de R$ 2.100, tá bom? Para o DSR, eu tenho que saber exatamente o mês que a pessoa está trabalhando, quantos dias úteis tem nesse mês e quantos são os dias não úteis, ou seja, os dias referentes aos domingos e a feriados. Sábado é considerado um dia útil, tá bom? Então, aqui no nosso exemplo, um mês
de junho de 2014, com 24 dias úteis, 5 domingos, mais um feriado, ou seja, são 6 dias não úteis. Para fazer essa conta, é só eu dividir 2.100 por 24 dias vezes 6, que vai corresponder a 525. Mas, professor, eu quero saber quanto que vale um dia do DSR. Então, você pode dividir 525 por 6, tá bom? E aí a gente sabe o valor que vale cada dia, né? Cada descanso semanal remunerado. Para horas, a conta também é próxima. Eu preciso fazer as horas do mês, né, que eu trabalhei, dividido pelos dias úteis do mês. O valor que sair daí, eu tenho que multiplicar com os dias não úteis. E, por fim, multiplicar com o valor da hora comum. Pela lei, alguns trabalhadores podem perder as suas folgas semanais remuneradas ao não cumprirem integralmente sua jornada de trabalho na semana. Por exemplo, se o funcionário atrasar 1 hora, a empresa já tem o direito de descontar 1 hora de atraso do salário dele e descontar todo o descanso semanal, mesmo que não tenha sido um dia inteiro. O mesmo vale para faltas. Se você falta de repente na terça-feira, na quarta-feira, você perde um dia de trabalho e perde um DSR correspondente àquela semana. As empresas, elas até adotam um limite de tolerância de atrasos de até 10 minutos, a caso também de compensação. Aos sábados. Em caso de faltas durante a semana, as horas não trabalhadas podem ser descontadas, inclusive as da compensação. Se o trabalhador trouxer um atestado médico, ou se a ausência for ocasionada por falecimento ou nascimento na família, que são faltas que pela lei é possível abonar e justificar, então ele não perde o descanso semanal remunerado e nem o seu dia trabalhado. Adicional noturno. Corresponde a um acréscimo na hora de trabalho para funcionários que têm a sua jornada de serviço entre as 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. De acordo com o artigo 73 da CLT, a remuneração da hora noturna deve ser de pelo menos 20% superior da hora diurna. Vale lembrar que, para os trabalhadores noturnos, a hora é baseada em 52,5 minutos. Então, quem trabalha durante o dia, a hora corresponde a 60 minutos. Quem trabalha à noite, corresponde a 52,5 minutos. Esse tempo de 7,5 minutos que sobra, né, restante para completar os 60, deve ser considerado como hora extra. Então, deve constar na folha de pagamento como hora extra mensal. Para o cálculo do adicional noturno, então, tem que saber quanto que é uma hora normal. O adicional noturno é 20% desses 10. Então, 20% de R$10 é R$2. Então, se eu trabalhei noturno, se eu trabalho durante a noite, a minha hora ela não terá o valor de R$10, mas sim de R$12, tá bom? Adicional de insalubridade e periculosidade. Ambos são previstos na CLT e geram certa confusão por quem trabalha nessa parte de recursos humanos. Então, o que é o adicional de insalubridade? É considerado atividades ou operações que causam dano à saúde. Então, nesses casos, mesmo com a utilização de EPIs, que são equipamentos de proteção individual, a pessoa, a função que ela exerce ou o ambiente em que ela trabalha, ele é insalubre, ele dá condições para que a pessoa prejudique a sua própria saúde com o passar do tempo. São considerados, então, condições insalubres de trabalho, ruídos, calor ou frio excessivo, agentes químicos, biológicos, vibrações. Para o adicional de insalubridade, é considerado a categoria do seu trabalho. Então, ele pode ser considerado como de baixa insalubridade, então o desconto ao salário ao todo é só de 10%. Ele pode ser considerado de média insalubridade, aí o desconto vai para 20%. E, por fim, de gravidade máxima, e aí o desconto corresponde a 40%. Sobre a periculosidade. Confunde um pouco, mas a periculosidade ela está relacionada com o risco iminente à morte. Então, a gente pode pensar profissões ou ambientes de trabalhos que contenham explosivos, inflamáveis,
roubos ou violência física, motocicletas, energia elétrica. Então, no caso de periculosidade, o adicional corresponde a 30%. Ambos adicionais, tanto de insalubridade e de periculosidade, são ao salário todo. Contribuição sindical. A contribuição ou imposto sindical é um tributo anual a ser pago pelo trabalhador para custear as atividades do sindicato de sua categoria. Desde a década de 40, esse tributo é previsto por lei, estando presente tanto no texto da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, quanto na Constituição Federal. A maior parte da quantia que é recolhida por meio da contribuição sindical financia as atividades em defesa dos direitos do trabalhador. Antes da reforma trabalhista, a contribuição era obrigatória e, desde então, passou a ser opcional. O valor do imposto previsto no artigo 580 da CLT equivale a um dia de trabalho, independente da forma de remuneração, o que significa que a quantia varia com base no salário. É importante dizer que, para o cálculo, as horas extras não devem ser incluídas. O vale-transporte corresponde aos gastos pagos pela empresa do deslocamento do funcionário até o local de trabalho. É previsto em lei desde 85 que regulamenta o vale-transporte. Diz que o benefício deve ser concedido antecipadamente pelo empregador ao trabalhador. O benefício do vale-transporte não pode exceder os 6% na folha de pagamento do funcionário, ou seja, mesmo que o valor que eu gasto para ir trabalhar seja maior do que o que está sendo descontado na minha folha, quem pagará essa diferença é a empresa. Por sua vez, o vale-refeição não é uma obrigação. Logo, não é uma alíquota, não tem, uma alíquota específica para ele e pode variar de empresa para empresa. Uma coisa é fato, prezar pela saúde do funcionário é essencial. Então, muitas instituições estão aderindo. Aqui um exemplo. Vamos voltar ao salário de R$ 2.100. É o desconto correspondente a 6%, então vamos dizer também que a empresa resolveu pagar 5% de vale-transporte. Eu faço a conta, 2.100 vezes 6%, 2.100 vezes 5%, para saber. E aí eu deduzo esses dois valores, 126 e 105, do salário do meu funcionário, de R$ 2.100, para saber quanto que ele continuará recebendo, que é a quantia de 1.869, porque foi descontado tanto o vale-transporte quanto o vale-refeição. Férias. O período aquisitivo começa a partir de 12 meses após a admissão do funcionário, que é quando ele passa a ter direito a esse benefício. O funcionário pode vender as férias apenas 20 dias, 10 dias ele é obrigado a retirar, que é um descanso até mesmo para a saúde da pessoa, e ele deve receber a quantia referente ao salário e às férias até 2 dias antes da sua saída, tá bom? Então, há 3 situações para a gente ver como funcionam as férias. O período concessivo, férias vencidas e as férias proporcionais. Vamos a cada uma. O período concessivo. Então, após um ano de empresa, você tem direito a tirar as suas férias. É previsto em lei o valor de 1/3 de férias sobre o salário. Então, 1/3 a gente também pode entender como uma parte de 3, ou uma divisão, dividido por 3. O que será dividido por 3? O salário. R$ 2.100 dividido por 3, eu tenho R$ 700. Então, eu sei que quando eu entrar em férias, eu vou receber o meu salário mais 1/3 que é previsto em lei, que é garantido em lei, e eu tenho esse direito, de R$ 700. Então, eu vou receber um total de R$ 2.800. Férias vencidas. Caso as férias não sejam gozadas e pagas dentro do período concessivo, a empresa tem que pagar a remuneração desse benefício em dobro ao colaborador. Férias proporcionais. Então, vamos lá. Eu comecei a trabalhar numa empresa, estou lá há 5 meses e saí dessa empresa. Então, certamente eu não vou ter direito a receber férias nenhum, porque, eu só estou 5 meses, o benefício é só para quem está 1 ano. Não é nada disso, você tem direito. Para fazer este cálculo, a gente entende como férias proporcionais. Então, a gente tem que ser proporcional ao tempo que você trabalhou na empresa. Então, eu divido o meu salário para saber quanto corresponde a cada mês, trabalhado. Então, 2.100 dividido por 12 é igual a 175.
Então, cada mês trabalhado é R$ 175. E se eu fiquei só 5 meses na empresa, eu tenho que fazer o valor proporcional, 175 vezes 5 meses que eu trabalhei. E eu vou saber que na minha rescisão eu vou receber todos os meus direitos, inclusive referente às minhas férias proporcionais, no valor de R$ 875. Por fim, o 13º, que corresponde ao pagamento de um salário extra ao trabalhador no final de cada ano, corresponde a 1/12 da remuneração por mês trabalhado. E como funciona o cálculo para o 13º salário? Então, é só eu pegar o meu salário, 2.100, divido por 12. 12 é a quantidade de meses que tem em um ano. E aí eu vou saber que corresponde a 175. E eu faço a multiplicação de 175 por 12, para então saber que é o mesmo R$ 2.100. Como calcular, então, o 13º proporcional? Mas, professor, eu comecei a trabalhar na empresa, eu não tenho ainda um ano, então eu não vou receber o valor total, né, do meu salário. Como que eu faço esse cálculo? De novo, a gente precisa calcular o valor do funcionário dividido por 12 meses por ano para saber quanto que vale cada mês, né, que é o valor de 175, e aí eu multiplico pelos meses que eu tenho trabalhado nessa empresa. Então, no caso, eu coloquei no exemplo 5 meses trabalhado. Dá o total de R$ 875. Então, o meu 13º proporcional é correspondente a R$ 875. Bom, pessoal, muito do que foi dito deve ser observado pelo trabalhador, pois trata de seus direitos trabalhistas previstos em lei. Caso alguma informação esteja incorreta em sua folha de pagamento, o ideal é conversar com o Departamento de Recursos Humanos, buscando entender se houve algum desconto indevido ou falta do funcionário mesmo. Em último caso, quando as situações não são resolvidas entre trabalhador e empregador, aí entra o Tribunal do Trabalho, que tem por função julgar processos trabalhistas ou propor acordo entre as partes, tudo sob o aval das leis trabalhistas. É isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Se cuidem. Se cuidem.